Para quem não me conhece, eu sou pastora Genoveva e eu estou muito feliz de poder encerrar essa série, A Mensagem. Estou feliz porque quando o Luciano decidiu trazer essa série, foi depois de uma mensagem que eu ministrei. Você é a mensagem. Então eu entendi que Deus estava muito mais comprometido com aquilo que eu estava falando do que eu mesma pensava. Então eu queria que você, agora antes de sentar, você olhasse pro amigo, namorada, namorado, o teu companheiro de célula, teu irmão, e falasse assim: você já tem sido a mensagem na minha vida. Só por mim teria valido a pena. Amém? Pode sentar. Eu vou convidar algumas pessoas para estar ministrando comigo essa palavra. E quando o Luciano falou: pastor, eu queria que você encerrasse a série, veio uma palavra no meu coração e eu achei que era para eu falar com ele, mas na realidade era o tema que Deus tinha para a mensagem de hoje. Veio uma palavra: continue. E eu pensei que era para dizer para o Luciano continuar, que era para o Luciano continuar ministrando, e até porque não era para que eu estivesse hoje aqui, né, Luciano? Era para que uma outra pessoa estivesse. Mas depois entendi que essa mensagem continue é para hoje, e é para eu compartilhar com você. Como o Luciano já falou, o André já falou, depois da celebração nós vamos ter um rolê, e é um rolê muito top. E eu queria pedir que você agora pegasse o seu celular, e se você deseja participar do rolê conosco, que você envie uma mensagem para o seu pai, para a sua mãe, para você que já está na maioridade, que pode se responsabilizar por você mesmo, não precisa entrar em contato com seu pai e com a sua mãe. Mas os demais, entrem em contato, não avisando que você vai ter um rolê com a liderança, mas pedindo, a permissão para você estar saindo conosco no final da celebração. Então eu vou liberar para você pegar o seu celular agora, fazer isso agora, porque aí o seu pai e a sua mãe têm tempo de pensar até o final da celebração. Se você já tinha alguma coisa agendada para depois da celebração, eu queria animar você, queria desafiar você a transferir o que você tinha marcado para hoje e sair conosco, porque eu sei que vai ser algo bem, bem especial, que vai marcar a sua eternidade. Olha bem o que eu falei: não vai marcar a sua semana, não vai marcar o seu mês, mas vai marcar a sua eternidade. Então, entre um rolê que pode mudar a sua semana, eu acho que vale mais a pena um rolê que mude a sua eternidade. Vamos lá. Você já mandou a mensagem? Ok? Quem precisava mandar? Top. Eu sei que top já é da geração passada, não é mais da geração de vocês, mas eu ainda continuo falando top. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? Quem é esse grande sacerdote que está sobre a casa de Deus? Quem? Não é o pastor Josué, não? Ele é sacerdote, ele é grande.
Mas é claro, a palavra de Deus está falando que é um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e a casa de Deus é você, então sobre você está Jesus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Você entrou aqui com um peso na consciência? Você entrou aqui com uma culpa por um pecado ou por pecados que você tenha cometido? Olha só. Aproxime de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Deixe que o sangue de Jesus purifique a sua consciência. E deixe que a palavra de Deus limpe. Porque é a palavra de Deus que limpa a nossa consciência, que purifica. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, portanto, não deixemos de reunir-nos como inspire, segundo o costume de alguns. Essa frase aí, inspire, fui eu que acrescentei, tá bom? Por isso você não vai encontrar aí na sua Bíblia. Mas o espaço hoje da igreja, onde você está sendo servido, mais diretamente a sua faixa etária, é o Inspire. Então não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia da grande vinda de Jesus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é muito ruim cair na mão de Deus. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Mas vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, vocês precisam continuar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E aquele que retroceder, aquele que não continuar, eu não vou me agradar dele. Eu e você, porém, não somos daqueles que desistem. Não somos daqueles que param. Não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amém? Você é daquele que para no meio do caminho? Você é daquele que retrocede? Você é daquele que começa a ler um livro e não termina? Você é daquele que começa um curso e não termina? Você é daquele que começa a fazer algo na sua casa e não termina? Você é alguém que começa uma amizade e para no meio do caminho? Você é alguém que começou a caminhada com Jesus e todos os dias você está nessa decisão: continuo ou paro? Continuo ou paro? Nós vamos ver na palavra de Deus que nós jovens, olha só, nós jovens estamos presentes em todos os momentos das Sagradas Escrituras. 1 Timóteo, Paulo diz assim: ninguém te despreze por você ser jovem. Eu queria compartilhar com vocês sobre alguns homens que não desistiram.
quando eu estava pensando em alguém que continuou, Deus me trouxe os nomes de algumas pessoas da Bíblia. Mas às vezes quando nós colocamos pessoas da Bíblia como exemplo, parece que está tão distante de nós, é o mundo tão distante de nós, não é, Luciano? Que a gente acha que nós não vamos conseguir. Porque nós nos comparamos com os heróis da fé da Bíblia, falamos, mas eles não viviam no nosso tempo. Eles não passaram por aquilo que eu passei. Não, eles não tinham todas as oportunidades que eu tenho. Não, o diabo não estava tão endemoniado no tempo deles. O diabo não tentava tanto assim. Não é isso que você pensa quando você pensa em José? Quando você pensa em José, o que vem à sua cabeça? Eu quero convidar o meu José aqui. Vem para cá, Luciano. Esse é o meu José hoje. José era filho de Jacó. Pode olhar lá para eles. Vocês conhecem esse José aqui? Conhecem? José era filho de Jacó, e em Gênesis a gente conhece a história dele. Você depois vai ler Gênesis e você vai conhecer toda a história dele. Ele foi vendido para ser escravo no Egito quando ele tinha apenas 16 anos. E pasmem, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Se você não leu a Bíblia, de repente você seguiu uma série da Record, que contou um pouquinho a respeito da vida de José. Mas é melhor você ler a Bíblia, porque lá está realmente a verdadeira história. José tinha muitos dons. Ele tinha interpretação dos sonhos, revelações. E por causa desses dons, ele ganhou o respeito do imperador, que tornou ele governador da nação quando ele tinha 30 anos de idade. José era fiel a Deus. Enfrentou anos a fio como escravo. Depois de muitos anos já como governador, ele encontrou os próprios irmãos que foram pedir ajuda para ele. E sem saber que ele era o governador, eles caíram na mão daquele que poderia destruir ele. Mas José não é daquele que retrocede. José é daquele que continua. José perdoou a todos os seus irmãos, perdoou a todos aqueles que lhe fizeram mal. Ele perdoou, e dessa forma Deus curou as feridas da casa do pai, porque ele trouxe muitas feridas da casa do pai. Ele era um filho amado do pai. Jacó amava José, mas Jacó não teve condição de proteger José de muitas coisas. O pai do Luciano amava o Luciano. Eu não tenho dúvida que o pai do Luciano amava ele. Mas ele não pôde proteger o Luciano da escravidão do pecado e dos calabouços aonde ele foi jogado. Aqueles que ele julgava seus amigos, aquele que ele julgava seus irmãos, venderam ele para os egípcios. Sabe qual era o segredo de José? Ele continuou com uma mentalidade de filho quando foi vendido como escravo. Ele continuou com uma mentalidade nobre quando ele foi para o calabouço. Sabe qual é o segredo do Luciano? Ele não veio de uma casa paterna perfeita. Ele não saiu de um lugar onde todos o conduziram para viver o propósito de Deus. Mas ele foi encontrado por aquele que é perfeito. E sabe qual é o segredo dele? Sabe por que ele está aqui? Não é porque ele não tenha sido esbofeteado pelo mundo, escravizado pelo pecado. Não é porque ele não caiu muitas vezes, mas é porque ele continuou. Vocês são testemunhas de que ele podia ter desistido, mas ele continuou. Mas eu quero falar sobre outra pessoa.
eu quero falar sobre Samuel. E eu quero chamar aqui o meu Samuel. Vem para cá, Samuel. Samuel significa pedido a Deus. E foi fruto de uma promessa que sua mãe Ana fez para gerar uma vida. Se Deus desse a ela essa graça de ser mãe, o seu filho seria dele. Dito e feito. Sua mãe gerou e deu à luz Samuel. Depois o jovem Samuel foi encaminhado para ser auxiliar de um tal Midim do sacerdote Eli. Assim, desde cedo aprendeu a escutar a voz de Deus. Samuel cresceu no templo. Samuel, depois de desmamado, foi deixado no templo para ser cuidado por Eli. Passado algum tempo, Samuel substituiu o sacerdote, pois Deus não se agradava com suas atitudes. Ficou conhecido como um sacerdote poderoso em oração. Tinha uma intimidade profunda com Deus. Ele ungiu 2 reis, Saul e Davi. Teve uma vida marcada pela oração do início ao fim. Você vai encontrar sobre a vida de Samuel bíblico em 1 Samuel capítulo 1 ao capítulo 16. Qual o segredo de Samuel? Ele continuou sendo a mensagem, quando seu mestre Eli deixou de ser um bom mensageiro. Você quer conhecer a respeito da vida do meu Samuel? É só sentar com ele e conversar com ele. Promessa de Deus, sim. Pedido a Deus, sim. Mas teve sacerdotes sobre ele que erraram. Teve sacerdotes sobre ele que o decepcionaram. Você quer saber a respeito do Samuel? Conversa com ele. Para os mais íntimos, conhecem as suas quedas, conhecem as suas debilidades. Para os mais íntimos, conhecem os seus segredos. E eu acho que tem gente que conhece mais os segredos dele do que a própria mãe dele, mas não conta isso para ela, não. Quer conhecer a respeito do segredo de Samuel? É ele não ter desistido e ele ter continuado. Há 3 anos atrás ele podia ter desistido. Há 3 anos atrás ele tinha motivo para desistir. Há 3 anos atrás as coisas estavam muito difíceis na casa dele. Há 3 anos atrás referenciais sacerdotais realmente se quebraram diante dele. O segredo de Samuel estar aqui é porque ele decidiu continuar. Mas eu quero falar também sobre uma mulher. E eu quero chamar a minha Esther. Vem para cá, Esther. Tainá. Esther era uma mulher cheia de sabedoria, linda. Não é linda, gente? Uma órfã judia que viveu na Pérsia quando migrava várias vezes saindo do exílio babilônico. Ainda jovem, criada pelo seu tio, Esther torna-se rainha da Pérsia. E ela não se tornou rainha por causa da sua sabedoria inicialmente. Ela se tornou rainha por causa da sua beleza, porque beleza atrai rei. Mas só é eleita rainha quando o rei percebe que essa mulher tem sabedoria.
E esse é um segredo para as meninas. Um rei vai te encontrar. E ele vai ser atraído pela sua beleza. Mas ele vai te tornar a rainha da vida dele, se ele encontrar sabedoria em você. Esther não foi reconhecida só por causa da sua beleza, mas a Bíblia diz que ela intercedeu pelo povo hebreu. E ela correu o risco de morte quando o ministro Amã decidiu exterminar todos os judeus. Até os dias de hoje ela é lembrada por pensar em estratégias para os judeus vencerem os conflitos. Quer conhecer a história de Esther? Leia a Bíblia. Quer conhecer a história da minha Esther? Converse com ela. Tenha intimidade com ela. Conheça a sua história de orfandade. Conheça a sua história quando o homem só estava interessado na beleza dela e não na sua sabedoria. Conheça os segredos de Esther, que apesar da orfandade e depois da decisão de caminhar com Cristo, foi perseguida. Perseguida pelos de fora? Não, foi perseguida pelos próprios inimigos internos. Porque dentro dela havia muitos inimigos. Conheça a história da minha Esther. Esther está aqui porque ela decidiu continuar. Ela podia ter parado. Não foi fácil para ela. Ela vinha para este lugar e ela não tinha pai e mãe. Como até hoje, não tem pai e mãe que a motive a continuar. Mas Deus a tornou rainha. Não foi o seu marido que a tornou rainha. Deus a tornou rainha. Eu quero convidar aqui também o meu Daniel. Eduardo, vem para cá. Dudu Valêncio. Está lá em cima? Eu sei que tem outro Eduardo aqui. E sei que tem o meu Daniel aqui. Mas quando preparei a mensagem, Deus mandou trazer o Eduardo Valêncio. E eu nem sabia se ele está aqui hoje. Daniel bíblico foi um dos jovens de sangue nobre e real, escolhidos para ser levado à Babilônia por conta do reinado de Joaquim. Naquela época ele tinha 18 anos de idade. Por ser cativo de guerra, Daniel enfrentou inúmeros desafios, tentações e provações. Mas por ser fiel a Deus, ele preferiu ser jogado na cova dos leões. Daniel não negou o Senhor, nem mesmo nessa hora, e teve uma vida preservada. Quando ele foi livre da cova dos leões, ele declarou: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Quer conhecer mais sobre a vida de Daniel bíblico? Leia todo o livro de Daniel e leia Apocalipse, que você vai encontrar referência. Daniel, no meio de um exílio, ele estava cativo, mas ele decidiu ser excelente em tudo que ele fazia. Mas ele não esqueceu do seu principal chamado, que era o chamado de adoração. Ele continuou sendo um adorador, enquanto se preparava para se tornar um homem muito importante na Babilônia. Quer conhecer sobre o meu Daniel? Você pode ter mais intimidade com ele e ver quais são as covas dos leões que ele já foi jogado. Sangue nobre, sangue azul.
Eu considero aqui sangue nobre, sangue azul, aqueles que tiveram o privilégio de sair da casa dos seus pais como uma família funcional. Não porque são melhores ou são piores do que os outros, mas tiveram o privilégio de ter um referencial de pai, um referencial de mãe. Mas mesmo que você tenha referenciais de pais biológicos, você vai precisar decidir. Você vai precisar decidir verdadeiramente quem é o seu pai e quem vai dirigir a sua vida, e quem vai dirigir a sua história, quem vai escrever a sua história. E quando nós compreendemos isso, nós deixamos que Deus escreva a nossa história. Enquanto obedecemos pai e mãe, nós estamos atentos para saber qual é a nossa história. Quer conhecer quantos leões Deus já fechou a boca na vida do meu Daniel aqui? Conversa com ele. Tem intimidade com ele. Muitos da geração dele já não estão aqui. Assim como muitos da geração do Samuel já não estão aqui. Muitos da geração do Luciano já não estão aqui. Por que eles não estão? Porque eles não continuaram. O segredo do meu Daniel é que ele decidiu continuar. Porque ele não estava aqui por causa dos rolês com os amigos. Ele não estava aqui porque era um ponto de encontro para depois sair para as festas. Ele não estava dentro do reino. Ele não está só dentro do reino para receber os benefícios do relacionamento com pessoas. Ele ainda está aprendendo, assim como eu, qual é o caminho da verdadeira adoração. Mas eu quero chamar aqui também, e quero falar com vocês sobre Timóteo. E eu quero chamar o meu Timóteo aqui. Vem para cá, André. Timóteo. Paulo designou Timóteo para ser um sinal do amor de Deus nas igrejas, sendo pastor. Timóteo, por conta da sua pouca idade, passou por descrédito, descrença. Ninguém acredita em mim, Paulo, o que eu faço? E Paulo escreve para ele, fala assim: Timóteo, que ninguém leve em conta a sua pouca idade, Timóteo, mas ser um exemplo, seja modelo para o povo. Além disso, ele explica que Timóteo, você nunca vai estar sozinho, Timóteo. O Espírito de Deus sempre vai estar acompanhando você. Timóteo, desde muito jovem, ele era comprometido com as coisas de Deus. E ele nos ensina que nós podemos, apesar da nossa pouca idade, na nossa realidade, viver assim também. Quer conhecer a respeito da vida de Timóteo? 1ª, 2ª Timóteo fala dele, as cartas de Paulo fala dele. E você vai ver que o segredo de Timóteo é que, apesar da rejeição e do desprezo dos discípulos mais velhos, inclusive daqueles que se consideravam maiores que ele continuou sendo santo e servindo a Deus. Assim como Timóteo, o meu Timóteo, ele também podia ter desistido. Sabe essa fase que você está dentro da universidade e que tudo está contribuindo para desconstruir a tua fé? Sabe esse tempo que você está agora vivendo, aonde as coisas parece que não são bem assim como te ensinaram desde criança? Sabe quando você se depara com situações, dizer,
Eu nasci dentro do reino de Deus e eu queria experimentar as coisas que o mundo tem para oferecer. Conversa com meu Timóteo. Ele passou por isso também. Mas o segredo dele é que ele decidiu continuar. Mas eu quero falar de uma pessoa muito especial para mim nas Escrituras. Eu quero falar de Maria, que com cerca de 15 anos de idade, algo aconteceu na vida dela, que ela correu o risco de ser apedrejada, porque naquela época era costume apedrejar as mulheres que geravam filhos antes do casamento. Eu quero chamar aqui a Vanessa, a minha Maria. Vem para cá, Vanessa. Maria só não foi rejeitada quando ela engravidou aos 15. Maria não só sofreu ultrajes e sofreu aflições por ter um bebê no ventre aos 15 anos de idade, medo. Como também ela viu os seus filhos passar por ultrajes e sofrimento. Assim como Maria viu Jesus passar por ultrajes e sofrimento. Sabe, foi pouco tempo na vida de Maria que ela viu o filho sendo aclamado. Foi pouquíssimo tempo. A maior parte da vida de Maria foi sofrimento. Ela via seu filho sofrer. Mas Maria não desistiu. Ela esteve na anunciação de Jesus, no primeiro milagre de Jesus, no sofrimento de Jesus, na coroação dos espinhos, na crucificação, mas também ela esteve na ressurreição. E ela esteve quando os discípulos viram Jesus subindo ao céu e ser recebido pelos anjos, ela estava lá. Sabe qual é o segredo de Maria? Ela não desistiu. Ela continuou. A minha Maria não desistiu também. Se o meu José poderia ter desistido por conta de todas as situações que tinha vivido, a minha Maria teria muito mais razões para desistir. Mas a minha Maria não desistiu. Quem quer conhecer a história de Maria, leia os evangelhos e leia todo o Novo Testamento, e você vai ver marcas de Maria ali durante todo o Novo Testamento. Mas quer conhecer a história da minha Maria? Senta com ela. Ouve sobre a sua orfandade. Ouve sobre as suas aflições. Ouve sobre as suas feridas. Ouve sobre não momentos somente, mas tempos e tempos de muita aflição. Sabe o segredo da minha Maria? Ela continuou, apesar das suas feridas. E todos os dias ela decide continuar. Todos os dias ela decide continuar. Sabe, quando nós vamos olhar para os evangelhos, nós vamos ver as pessoas que fizeram parte do ministério de Jesus, as pessoas que acompanhavam Jesus, que ouviam a mensagem como vocês aqui estão ouvindo hoje. E neste grupo nós encontramos 3 tipos de pessoas. No público que caminhava com Jesus, nós sempre conseguimos definir 3 grupos, e aqui há 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo da multidão. Jesus amava a multidão, Jesus servia a multidão, mas esses só queriam o amor e o cuidado. A mente seletiva de cada um deles determinava que eles queriam se manter na multidão.
Eles não queriam o padrão ou o estilo de vida do mensageiro. Eles viam Jesus somente como o mensageiro. É alguém que está falando conosco. Estes se identificavam com Jesus como mensageiro, mas eles não viam que Jesus era a própria mensagem, que queria entrar na vida deles e torná-los a própria mensagem do céu. Estes não entram pelo caminho. Estes não entraram pelo caminho chamado Jesus. Estes não reconheceram que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ou melhor, é o caminho, a verdade e a vida. Quem decide continuar é aquele que decide sair deste grupo, sair do grupo da multidão. Mas também você pode decidir continuar no grupo da multidão. Jesus continua amando você. E mais, Jesus continua servindo você. Cada vez que você corre, que você coloca suas feridas, que você fala que você está pensando até em tirar sua própria vida, quando você se lança diante dele, ele vai suprir a sua fome, mas você nunca vai sair da multidão se você não decidir continuar. Você precisa decidir continuar. Jesus não exclui ninguém da multidão, assim como a igreja não exclui ninguém da multidão, assim como a sua liderança não exclui você da multidão, se você decidir permanecer na multidão. Mas eu quero te desafiar a continuar, não na multidão. Nós encontramos o segundo grupo, que já fizeram parte da multidão, mas agora são os seguidores. Jesus amava os seguidores e ama. Jesus serve os seguidores. Jesus ensinava os seguidores. Estes queriam ser amados, cuidados, mas também se abriram e se abrem para conhecer as verdades do reino de Deus. Alguém pode trazer água? Perdão, tem água aqui. Estes queriam ser amados, e Jesus ama. Cuidados, e Jesus cuida. Mas também eles se abriram para conhecer as verdades do reino de Deus. E assim receber a oportunidade de também se tornar filho de Deus. Estes não reconheciam somente o mensageiro, eles reconheceram a mensagem. E não só reconheceram a mensagem, mas eles decidiram: eu quero ser o que ele é. Ele é filho de Deus, eu quero ser filho de Deus. Mas sabe qual é o problema dos seguidores? É que eles paravam no meio do caminho. Eles acessam a salvação. Eles conhecem. E eles nascem como filho de Deus. Assim como você nasceu como filho de Deus quando você passou pelo novo nascimento, quando você reconheceu Jesus. Sabe aquela leitura que eu fiz lá em Hebreus? Os seus pecados, o Senhor já não se lembra mais dos seus pecados, porque Ele pagou o preço pelos seus pecados. Mas o problema dos que estão no meio dos seguidores, e aí é que mora o maior perigo, é que o comodismo e o conformismo com a salvação faz eu parar. E daí quando eu paro no meio dos seguidores, muitos da multidão vão tentar me puxar para a multidão. E eu perco a força para caminhar. Porque os seguidores, eles têm uma tendência a parar no meio do caminho. E quando eles param, eles têm a tendência de desistir. Ser a mensagem é para o terceiro grupo, que Jesus ama,
Jesus serve, Jesus ensina, Jesus investe, Jesus treina, Jesus empodera para expandir o reino de Deus. Estes decidem ser a própria mensagem. Não se conforme em receber somente o mensageiro. Decida hoje continuar caminhando e sair do meio da multidão. Não se conforme em ficar no meio dos seguidores. Reconheça sim a mensagem do céu, mas também decida ser a própria mensagem. Decidir ser a própria mensagem é decidir entrar pelo caminho, continuar na verdade e colocar os olhos na vida eterna. Colocar os olhos no projeto de Deus. Todos esses homens bíblicos que eu trouxe, eles não eram diferentes desses aqui. Eles também não eram diferentes de vocês. A única coisa é que eles não se permitiram desistir. Eles continuaram. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Não importa como você entrou aqui hoje. Importa é como Jesus está vendo você hoje. E Jesus olha para você e está dizendo: ela não retrocede, ele não retrocede. Eu empoderei ele para eles continuarem. E eles vão continuar. Pastora, mas não é fácil a mensagem. Como que eu vou continuar sendo a mensagem, pastora? Satanás já se levantou contra você, tem se levantado, tem tentado de todas as formas. Guarda o seu coração, guarda a sua boca, guarda a sua mente das investidas dele. Ele quer que você pare, feche os seus ouvidos para ele. Ele quer que você pare, mas continue lutando. Se você perguntar para o Luciano quantas vezes o diabo quis parar ele, ele vai dizer: não lembro, porque foi tantas vezes. Se você pudesse falar com Timóteo, pudesse falar com José, pudesse falar com Maria, quantas vezes o diabo tentou, e muitas vezes ela até caiu. Muitas vezes nós caímos. Mas a Bíblia diz assim: jovem, você é forte, porque você venceu o maligno. Você venceu o maligno. Continue. Não, pastor, eu até queria continuar. Eu sei que pelo poder de Deus eu piso na cabeça do diabo. Pastor, eu sei que as tentações, realmente as tentações estão batendo na minha porta e eu estou vencendo. Mas, pastora, se não fosse as pessoas, eu até continuava. Mas as pessoas me odeiam. As pessoas não me amam. As pessoas não gostam de mim. As pessoas me rejeitam. As pessoas falam mal de mim. As pessoas fazem fofoca a meu respeito. Seja aquilo que você quer que seus amigos sejam. Exercite os seus músculos emocionais, assim como você está disposto a ir para as academias, exercitar os seus músculos físicos para ficar saradão e saradona. Não se deixa levar pelos comentários negativos. Durante a vida inteira de vocês vão ter comentários negativos. Vocês vão sair desse ciclo e vão entrar no outro ciclo. E sempre vai ter pessoas tentando fazer vocês pararem. Intencionalmente ou mesmo sem intenção. E sabe, muitas vezes nós achamos que nós estamos de boa. Eu estou de boa, não me interessa o que as pessoas falam a meu respeito. Já passou isso na mente de vocês? Sim, estou de boa. Não interessa o que estão falando a meu respeito. Tá, mas por que para então? Porque nós achamos que nós estamos preparados para a rejeição de pessoas. Mas não estamos. E deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando você vai estar preparado para ser rejeitado por pessoas? Nunca.
Porque a sua alma sempre vai pedir aceitação. Em todos os grupos que você tiver, a sua alma vai estar clamando por aceitação. E é isso que muitas vezes faz um jovem parar. Eu caminho até os 16, 17, mas daí Luciano já não é mais tão legal, Samuel não é legal, fulano não é legal, André não está se importando comigo, ai, Eduardo me olhou de cara feia, as minhas amigas me traíram, perdi meu namorado, roubaram meu namorado. E é interessante que essas coisas acontecem tudo dentro da igreja, vocês já perceberam? Que lá fora não acontece nada disso. Lá fora a gente pensa assim, não, lá fora o mundo todo me ama. Sabe aquele primeiro elemento? Ele está querendo dizer para você, ó, para de caminhar com esse Deus que não vale a pena. Só que quem diz que você é amado de forma incondicional não são as pessoas, não é o seu pai, não é a sua mãe, não são os seus amigos. A palavra de Deus diz que você é do seu amado e ele é teu. Sabe quem é o amado? Jesus. Continue amando Jesus. Continue. Não pare. Os irmãos de José jogaram José no calabouço. Mas no final da história, pensa no final da sua história. No final da história, lá estavam os seus irmãos se rendendo diante dele, precisando da misericórdia dele. Não caminhe com essa visão de vingança. Eu vou continuar, porque no final os meus inimigos vão pedir misericórdia para mim, porque isso é diabólico demais. Mas continue amando. Continue amando Jesus acima de tudo. Continue. Alguém te feriu, alguém te traiu, alguém te machucou? Continue. Machucaram você? Continua na cruz. Olha de cima da cruz. Sabe, quando a gente está na cruz, a gente olha de cima. Mas para a gente olhar de cima, a gente precisa estar crucificado em Cristo. E quando Cristo estava na cruz, Ele olhou para baixo e Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem de quem eles estão falando. Eles não sabem quem eu sou, mas o Senhor sabe. E é no fim, Pai, o Senhor vai glorificar o meu nome. Continua perdoando. Eu não sou burro. Eu já perdoei uma vez, eu já perdoei duas, eu já perdoei três. Continua perdoando. Olha para o final da história. Olha para o final da história, porque quem não perdoa morre no caminho. Quem não perdoa se afasta de Deus. Ah, pastor, eu até quero continuar caminhando com Jesus. Mas essa história de ser a mensagem, de servir, vou não. Tem coisa mais importante para fazer, pastor. Talvez alguns pararam e disseram para você: cara, não fica perdendo seu tempo. Fica perdendo seu tempo não. Tem coisa muito mais legal para você fazer lá fora, cara. Cantar para Jesus? Vai cantar lá para fora. Lá você vai fazer sucesso. Seus sonhos serão realizados. Cuidar de pessoas? Cara, para com isso. Você não sabe cuidar nem de você. Como é que você vai cuidar de alguém, discipular alguém? Você não sabe nem cuidar de você mesmo, cara. Escuta Jesus falando para você assim: continua servindo, porque você veio para fazer a vontade do Pai e não a sua vontade. A minha mensagem para você, jovem, é continue. Continue. Está difícil? Continua. Você não está entendendo o que está acontecendo? Continua. Você precisa de pessoas que sejam o seu referencial para continuar? Olha para aqueles que não pararam.
Você não vai ser motivado a continuar se você ficar olhando para aqueles que pararam, se você ficar escutando aqueles que pararam. No século 17, um homem decidiu continuar. John Wesley, do século 17 para o século 18. Um jovem universitário decidiu continuar. Ele marcou a história. Em 1947, no pós-guerra na Inglaterra, um jovem chamado C.S. Lewis. Alguém já viu alguma citação de C.S. Lewis aí na net? Alguém já viu? Já leu algum livro dele? Ele decidiu continuar. No tempo em que o cristianismo, no tempo que essa história de ser cristão era considerado por alguns uma história da carochinha. Vocês nem sabem o que é esse termo, meu Deus, agora eu fui lá em 1947. O que é a história da carochinha? Fala para mim uma fantasia nesse tempo, como que chama? Uma história falsa. Fake. Fake news. Sabe, era uma notícia louca. Mas ele decidiu continuar. Continua. 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 Continua, não para. Tem uma história que Deus quer escrever com você e através de você. Continua. Você não é daquele que retrocede. Continua caminhando com Jesus. O final da história ele já escreveu. Só que você precisa caminhar na trilha da história que ele escreveu. No trilho da história que ele escreveu. Continua. Continua amando porque ele te ama. Continua perdoando porque ele te perdoa. Continua servindo porque ele te serve. Continua. Continua. 80% das pessoas que vivem nas ruas, 80% dos moradores de rua, já estiveram sentados em lugares como vocês estão sentados aqui hoje. 75% dos encarcerados nas prisões do Brasil já estiveram sentados no banco da igreja como vocês estão sentados hoje. Mais de 80% dos adictos em drogas já estiveram no lugar que você está sentado. E por que eles estão vivendo essa história? E por que muitos deles terminaram com esse destino? Porque eles não continuaram. Eles decidiram parar. Eles decidiram desistir. E essa é uma decisão que cada um de nós pode tomar. Da minha geração, muitos pararam. Da minha geração, muitos decidiram parar. Mas eu decidi continuar. Eu quero convidar você para olhar para aqueles que continuam. Porque naquele dia, quando ele voltar, Luciano, naquele dia quando ele voltar, André, naquele dia onde tudo vai ser perfeito, onde as pessoas não vão mais nos machucar, não vão mais nos magoar, não vão mais nos trair, vai ter pessoas lá e vai olhar para você e falar: cara, obrigada porque você não desistiu, cara. André, obrigada porque você não desistiu. Luciano, obrigada porque você não desistiu. Vanessa, obrigada porque você não desistiu. Tainá, obrigada porque você decidiu continuar.
Samuel, obrigada porque você continuou. Porque eu olhei para você. Eu olhei para você. E você me inspirou a continuar. Você me inspirou a continuar. Sabe os irmãos de José? Eles não estão lá também naquele dia. Porque quando os irmãos de José, aqueles que te traíram, aqueles que te machucaram, aqueles que te ofenderam, eles buscarem misericórdia em você, você vai apresentar o Jesus da misericórdia e falar: cara, vem caminhar comigo, vamos continuar. Vamos continuar. Eu queria te convidar para você se levantar agora. E queria desafiar você a sair do seu lugar e ir perto de alguém que te inspira a continuar. Continuar a quê? A servir a Deus. Continuar a quê? A viver a palavra de Deus. Continuar a quê? A ser filho obediente a Deus. Continuar a quê? Sonhar os sonhos de Deus. Saia, diga onde você está e vá perto de alguém que te inspira.